Salve, salve, meus amigos, sejam imensamente bem-vindos ao canal @investindo sem bromação. Começamos hoje com a frase do Rick Trestor: ninguém fica rico pelo que ganha, mas pela maneira que usa o dinheiro. Que usemos o dinheiro a nosso favor, fazendo-o crescer cada vez mais, sem nos tornarmos escravos, obviamente. Então, meus amigos, como a vida não tem replay, aproveite cada momento, força, fé e coragem sempre. Dito isto, vamos ao que interessa sem bromação. Meus amigos, hoje faremos a quarta aula prática sobre os fundos imobiliários e desta vez iremos analisar alguns fundos imobiliários do setor de títulos e valores imobiliários. A metodologia dessa aula de hoje seguirá de forma análoga ao que já fizemos nos vídeos anteriores das aulas práticas. Dos 521 fundos imobiliários disponíveis na Bolsa de Valores, eu já fiz uma triagem onde ficaram alguns fundos a serem analisados para escolhermos, dentre esses, os considerados os melhores nesse setor para investimentos. Alguns desses fundos já estarão com os dados preenchidos, coletados nas informações disponíveis na internet, no site do Investidor 10, e um deles eu irei coletar os dados e transportar para uma planilha para depois fazermos a análise dos fundos e escolhermos um deles. É assim que será feito. Dito isto, vamos ao que interessa sem bromação. Vamos à aula prática. Salve, salve, meus amigos, sejam bem-vindos à aula prática dos fundos imobiliários. Desta vez a gente vai analisar os fundos imobiliários do tipo papel no segmento de TVM, títulos e valores mobiliários. Então vamos começar. Como eu falei anteriormente, eu fiz uma triagem de 521 fundos imobiliários na Bolsa de Valores. No final sobraram 8 fundos imobiliários do tipo papel do segmento de títulos e valores mobiliários. 7 desses fundos imobiliários já estão preenchidos na planilha em Excel para a gente não perder tempo. E eu vou preencher um deles, que é o HCTR11, para que vocês possam ver de onde que eu pego essas informações na internet, no site Investidor 10, que eu vou usar aqui, mas vocês podem pegar essas informações em outros sites, como Status Invest ou Fundos Explorer. Mas eu vou utilizar o Investidor 10. No site do Investidor 10, eu vou coletar alguns dados e a gente vai trazer para essa planilha em Excel. No final, a gente vai fazer a análise técnica desses fundos imobiliários, desses 8 fundos imobiliários do tipo papel no segmento de títulos e valores mobiliários, TVM. Vamos fazer na prática? Eu já deixei pronto para facilitar a minha vida o site do Investidor 10. Eu vou colocar o ticker do fundo imobiliário, que é HCTR11, e cliquei em pesquisar. Ele já apareceu aqui, o fundo imobiliário. Cliquei no ticker e já apareceram as informações desse fundo imobiliário. Aqui eu já vou pegar uma informação que é o dividend yield dos últimos 12 meses, 21,90%. Vou na planilha do Excel e já digitalizo essa informação na penúltima coluna. Coloquei a informação na coluna correta do dividend yield dos últimos 12 meses. Volto lá no site do Investidor 10 e vamos coletar mais algumas informações. Desço aqui e vou coletar a informação do dividend yield dos últimos 5 anos. Já apareceu aqui, dividend yield médio dos últimos 5 anos, 24,23%. Volto na planilha Excel, é a última coluna ali, 24,23%. Coloquei esse dado na planilha. Vamos ao site novamente. Temos mais uma informação aqui, que é a liquidez diária, 863,33 mil. Coloco na planilha esse dado. Agora, volto ao site do Investidor 10 para coletar mais informações. No fundo de papel não vai interessar a vacância, então existem 2 dados aqui que interessam na planilha, que é o tipo de gestão e o patrimônio líquido. A gestão ativa, o patrimônio líquido de 2,44 bilhões. Vamos voltar à planilha e colocar esses 2 dados. Colocamos esses 2 dados na planilha. Antes de voltarmos, existem 3 dados aqui que não serão necessários porque o fundo de papel não tem essa funcionalidade, não são aplicáveis, que são a quantidade de imóveis, porque fundo de papel não tem imóvel físico,
Eles têm contrato, não possuem imóveis físicos. A quantidade de inquilinos, se é mono ou multi-inquilino, e a vacância física. Então, são 3 dados que não são aplicáveis aos fundos de papel. A gente vai colocar aqui, copiar e colar, como não aplicáveis esses 3 dados. Os demais dados, quantidade de CRIs, percentual de CRIs, administrador, as taxas, se tem benchmark ou não, a gente vai pegar no relatório de gestão desse fundo. Então, a gente vai voltar no site do Investidor 10 e agora vai procurar pelo relatório de gestão. Desce. Olha aqui, o relatório gerencial do dia 26 de fevereiro. Você clica aqui em abrir para coletar aquelas informações. Chegamos no relatório de gestão do fundo, do HCTR11, e vamos procurar aquelas informações que constam na nossa planilha. Aqui eu já encontrei 2 informações, que é o início do fundo, o ano de 2018, para 25, 7 anos, e o administrador, que é a Vórtice. Eu vou coletar esses 2 dados e aplicar na planilha. Aqui eu vou copiar e vou colar aqui o administrador. E nessa coluna do tempo de listagem, eu vou colocar o tempo do IPO. Coletamos mais 2 dados, faltam percentual de CRIs, a quantidade de CRIs e as taxas, se tem benchmark ou não. Vamos voltar ao relatório. Aqui a gente encontrou mais 3 dados. A taxa de administração 0,21%, a taxa de gestão 0,99% e uma taxa de performance de 10% sobre o QCD, a variação de 100% do CDI. Vamos voltar à planilha e colocar esses 3 dados. A taxa de administração 0,21%, com a taxa de gestão 0,99% dá 1,20%. Colocamos na planilha. Agora vamos colocar a taxa de performance, é 10% sobre o QCD de 100% do CDI. Colocamos mais esses 3 dados na planilha. Agora falta o percentual de CRIs e a quantidade de CRIs. Vamos voltar no relatório de gestão e coletar esses 2 dados que faltam nessa planilha. Vamos descer aqui o relatório. Na carteira eu já encontrei essa informação. 14% está aplicado em FIIs, 1% em caixa e 85% em CRI, que é a informação que eu quero. O outro dado eu coleto aqui embaixo, que tem a quantidade de CRIs. Então, eu já tinha contado anteriormente, para não perder tempo aqui no vídeo, mas são 62 CRIs. Eu queria mostrar para vocês onde que eu coleto essas informações, onde eu obtenho essas informações no relatório. Então, estão aqui, ó, CRIs pulverizados. Eu contei já aqui a quantidade de CRIs e são 62 CRIs. Tem os CRIs corporativos aqui também, vocês não podem esquecer. Tem aqui os CRIs pulverizados e os CRIs corporativos, são 62 e 85%, como já mostrei. Então vamos voltar à planilha e digitar esses 2 dados. Prontinho, a nossa planilha foi completamente preenchida, 100% preenchida, com as informações que a gente precisa para que a gente possa analisar esses fundos, esses 8 fundos dos 521 que foram analisados. É óbvio que tem fundos do tipo tijolo que não interessavam, mas os que interessavam do tipo papel no segmento de títulos e valores imobiliários estão aqui nessa planilha. Agora, com os dados que nós temos nessa planilha, a gente pode fazer uma análise desses 8 fundos imobiliários do tipo papel no segmento de títulos e valores imobiliários. Desses 8 títulos que estão aqui, a gente quer investir em apenas um deles. E qual seria? A gente vai continuar aqui agora fazendo a análise desses 8 fundos mediante os fundamentos que estão descritos aqui nessa planilha. Meus amigos, para finalizarmos essa aula de fundos imobiliários do tipo papel no segmento de TVM, títulos e valores imobiliários, iremos fazer a análise
análise dos 8 fundos pelos dados que nós obtivemos no site do Investidor 10 e após a triagem realizada em 521 fundos imobiliários. Então, ficaram 8 fundos imobiliários do tipo papel no segmento de TVM, que são eles HCTR11, HABT11, BCRI11, IRDM11, RECR11, VGIR11, CVBI11 e VRTA11. Meus amigos, para finalizarmos esse módulo de fundos imobiliários do tipo papel no segmento de títulos e valores mobiliários, iremos analisar os 8 fundos imobiliários com os dados que coletamos no site do Investidor 10 e trouxemos para a planilha de Excel para identificarmos dentre esses 8 títulos que ficaram, um deles como o melhor título do segmento de fundo imobiliário para nós investirmos. Vamos começar essa análise pelo HCTR11. Quanto à escala, patrimônio líquido e liquidez média diária. A gente quer um patrimônio líquido acima de 300 milhões e uma liquidez média diária acima de 400 mil reais. Nesses dois quesitos, esse fundo imobiliário está dentro do que nós almejamos. Em relação aos riscos, quantidade de imóveis, multi-inquilino e vacância física não se aplicam aos fundos do tipo papel. Então a gente vai passar por esses critérios. Vamos à alocação, onde faremos a análise do percentual de CRIs e quantidade de CRIs. Nesses dois critérios, a gente quer o percentual de CRIs acima de 75% e a quantidade de CRIs mais de 50 CRIs. Esse fundo imobiliário atende a esses dois requisitos. Quanto ao administrador, a gente quer um desses administradores que estão aqui listados na planilha. A Vórtice consta da planilha, então esse fundo também atende. Tempo de listagem acima de 5 anos, ele tem 7 anos. O tipo de gestão ativa, nesse tipo de gestão ativa, a gente quer uma taxa de administração de até 2%, ele cobra 1,20%, atende. Quanto à taxa de performance, a gente quer um benchmark forte, e esse benchmark aqui é fraco desse fundo. Ele atingindo 100% de CDI, ele cobra 10%. É um índice que não é tão difícil de ser alcançado, então ele tem um benchmark fraco. A gente quer um benchmark forte, ou seja, o IPCA mais 6%, IGPM mais 5% são benchmark forte. E esse benchmark aqui de 100% do CDI é um benchmark fraco. Quanto aos dividend yield, a gente quer acima de 8%. Nesse quesito, ele passa tanto no dividend yield dos últimos 12 meses quanto no dividend yield médio dos últimos 5 anos. Então, portanto, o único ponto negativo nesse fundo é o benchmark dele aqui. Eu vou pintar de amarelo. Vamos ao segundo fundo, HABT11. Quanto ao patrimônio líquido, tudo bem. A liquidez média diária também. Os riscos não se aplicam. A alocação, tudo bem aqui em percentual de CRIs. A quantidade de CRIs é que é acima de 50, ele está com 49. 49 não seria um motivo para desqualificar esse fundo imobiliário. O administrador Vórtice, portanto, está listado aqui como os melhores. Tempo de listagem 7 anos, a gente quer acima de 5 anos. Gestão ativa, ele cobra 1,26%. Encontramos um ponto negativo nesse fundo, ele cobra 20% de benchmark quando ele atingir 100% de CDI. Então é um ponto negativo. Em relação à rentabilidade, a gente quer acima de 8%, tanto o dividend yield dos últimos 12 meses quanto o dividend yield médio dos últimos 5 anos, ele atende. Vamos ao BCRI11. Patrimônio atende, a liquidez média diária também, os riscos não se aplicam, percentual de CRIs 91,57%, tudo bem. Quantidade de CRIs 55, o administrador BRL Trust, tudo bem. Tempo de listagem 10 anos, tudo bem. Tipo de gestão ativa, taxa de administração 1%, poderia ser até 2%, dividend yield 14,25% dos últimos 12 meses e 17,88% médio dos últimos 5 anos. Atende. IRDM 11, 2,98 bi, atende muito bem. Liquidez média diária 2,58 milhões, atende também. Riscos não se aplicam. Percentual de CRIs 79,93%. Quantidade de CRIs 166. Administrador BTG Pactual, consta
na lista dos melhores administradores, tempo de listagem 7 anos, tempo de gestão ativa, cobra 1% de taxa de administração, não cobra taxa de performance e o dividend yield dos últimos 12 meses 14,07%, dividend yield médio dos últimos 5 anos 17,12%. Tudo bem até aqui. O RECR11, patrimônio líquido 2,27 bilhões, liquidez média diária 2,23 milhões, riscos não se aplicam, percentual de CRIs 88%, quantidade 105, administrador BRL Trust, tempo de listagem 8 anos, gestão ativa 1,20%, não cobra taxa de performance e dividend yield dos últimos 12 meses 14,89%, dividend yield médio 5 anos 17,73%. Atende a todos os requisitos. Vamos analisar o VGIR11, patrimônio líquido 1,42 bi, liquidez média diária 4,33 mil reais, ou seja, 4.330.000 reais. Tudo bem aqui. Os riscos não se aplicam em quantidade de imóveis, multiinquilino e vacância. Percentual de CRIs 99,50, tudo bem. Quantidade de CRIs 57, tudo bem. BTG Pactual faz parte dos melhores administradores, tem 7 anos de listagem, tipo de gestão ativa, cobra 1%. O que prejudica esse fundo é 20% sobre 100% do CDI. Então vou marcar esse fundo aqui como um ponto negativo. Dividend yield dos últimos 12 meses 13,54% e dividend yield médio dos últimos 5 anos 14,44%. Tudo bem. Vamos analisar o CVBI11, 1 bilhão de patrimônio, tudo bem. 1,81 mil reais de liquidez média diária, ou seja, 1.810.000 reais, tudo bem. Os riscos não se aplicam. Percentual de CRIs 87,20%, quantidade de CRIs 47, está perto ali de 50, não prejudica tanto aqui dentro da nossa análise, porque está apenas 3 CRIs para completar 50, que é o ideal, mas a gente aceita entre 30 e 50 CRIs. Então, pela quantidade de CRIs, ele não está desclassificado. Administrador BRL Trust, tudo bem. Tempo de listagem 6 anos, tipo de gestão ativa, taxa de administração 1%, não tem taxa de performance e dividend yield dos últimos 12 meses 13,63%, dividend yield médio dos últimos 5 anos 16,76%. Tudo bem aqui. Vamos ao último fundo, VRTA11, 1,35 bi de patrimônio, 1,61 mil de liquidez média diária. Tudo bem, a gente quer acima de 400.000 reais. Ele tem 1.610.000 reais. Riscos não se aplicam, quantidade de imóveis, multi-inquilino e vacância física, porque só se aplicam a imóveis físicos. Percentual de CRIs 87,40%, tudo bem. Quantidade de CRIs 54. Banco Fator é o administrador, está no ranking dos melhores administradores. Tempo de listagem 13 anos, gestão ativa, cobra 1% de taxa de administração e tem uma taxa de performance sobre o IGPM aqui, que eu vou colocá-lo como um ponto negativo. Então vou marcar em amarelo como um ponto negativo. A rentabilidade, dividend yield dos últimos 12 meses 13,02% e dos últimos 5 anos média de 15,35%. Ficamos aqui excluindo esses 4 que têm taxa de performance, que são o HCTR11, o HABT11, o VGIR11 e o VRTA11. Ficaram o BCRI11, IRDM11, RECR11 e o CVBI11. Dentre esses 4, o que está com a melhor taxa de dividend yield dos últimos 12 meses de 14,89% e um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 17,73% é o RECR11. Portanto, este é o fundo imobiliário que eu escolheria para colocar na minha carteira de investimento. Finalizando mais uma aula, meus amigos, mediante os dados que estão aqui na planilha, o fundo que eu escolheria para colocar na minha carteira de investimentos seria
o RECR11. Espero que tenham curtido este vídeo. Quem ainda não assinou o canal, corre lá e assina, não tem custos. Dá uma força para que o YouTube reconheça nosso material como uma importante fonte de conhecimento. Assinem @investindo sem embromação. Repasse o vídeo ao maior número possível de pessoas. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que tiver vídeos novos no canal, normalmente às terças e quintas-feiras. Estamos finalizando mais uma aula. Agradeço imensamente por sua participação, por sua atenção aqui neste canal. Conhecimento é tudo. Até o próximo vídeo. Teremos um encontro marcado na próxima quinta-feira com a última aula prática desse módulo, onde falaremos de fundos do segmento híbrido para fecharmos o módulo de fundos imobiliários e seguirmos para o módulo de investimentos no exterior. Que o Senhor do Universo nos proteja e nos ilumine sempre. Até lá, meus amigos, que essa conexão seja uma luz de conhecimento. Fui!